Você contrataria um personal trainer com shape de grilo? Você iria numa nutricionista gorda? Você contrataria um arquiteto que tem uma casa feia? Você seria cliente de um assessor financeiro sabendo que ele está endividado até as pernas? Talvez o que eu estou falando aqui é muito polêmico, espero que não. Talvez você trabalhe com algum profissional que se encaixa aí nas minhas descrições. Cada um faz o que quer da sua vida, não é mesmo? Mas você há de concordar comigo que, cara, não dá para julgar quem evita esses tipos de profissionais. E eu reparei numa coisa ao longo do tempo, que quando se trata de agências de marketing, tem muita casa de ferreiro e espeto de pau por aí. E eu queria nesse vídeo falar sobre esse fenômeno, como que eu enxergo isso, por que que eu enxergo isso e tentar te aconselhar aí, caso você seja uma agência de marketing, que não é tão boa de marketing assim, pelo menos com o próprio marketing, né? E caso você seja um empreendedor que contrata profissionais de marketing, agências de marketing, esse tipo de coisa, para você saber identificar essas coisas, porque eu acho que é um bom jeito de identificar bons profissionais, cara. Porque se você tem um designer e o site, um designer de landing page e o site dele, a landing page dele é feia, ou não dá para entender o que ele faz, cara, é complicado, né? Então, cara, onde que eu observo esse fenômeno, tá? Primeiro, eu não acho que é um fenômeno da era da internet. É uma coisa que eu já vejo até com as agências de marketing tradicionais, via há muito tempo, né? Com as agências de marketing tradicionais que atendem o mundo corporativo e tal. Eu via aqueles banners, aquelas outdoors, né? Outdoor não tem mais em São Paulo, mas enfim, até aqueles banners de ponto de ônibus mesmo, né? Ou de termômetro que tem pela cidade aí, de agências de marketing que você olha e tem mensagens bonitas, uma tipografia bacana, cores interessantes, mas você às vezes nem entendia que era uma agência de marketing, você nem sabia que ela fazia, o que que ela fazia, né? Como ela ajudava os seus clientes. E no mundo da internet, eu vejo cada vez mais. Eu vejo por aí agências de tráfego ou agências de marketing em geral, em que nas discussões online, aí nas discussões em grupos de empreendedores, a principal dificuldade deles é conseguir clientes. Irmão, tu é uma agência de marketing, aí eu entro no teu site e você tem lá no headline do seu site e nos seus anúncios: consiga mais clientes para o seu negócio. Construa uma máquina previsível de geração de leads qualificados, não sei o que, não sei o que. Aí você vai falar com o dono, o cara tá com dificuldade de conseguir cliente, porra. Outro sintoma que eu vejo por aí, tá? E já falei aqui no canal e vou falar de novo. Agências de marketing generalistas que fazem tudo para todos os tipos de cliente. Sendo que, porra, qualquer livro de marketing que você pega, não importa a linha, você pode pegar livros de direct response, de copywriting, aqueles livros de copywriting antigo de agências de publicidade, tipo David Ogilvy, etc. Você pode pegar o Seth Godin, você pode pegar o Kotler, você pode pegar qualquer linha de marketing que você quiser. Uma das primeiras coisas que vai ter lá é: escolha um público-alvo específico. Tem gente que vai falar para escolher o público-alvo por demografia, homens de 25 a 35 anos. Talvez a outra linha aí vai falar: não, você tem que escolher psicograficamente, né? Pessoas que gostam das coisas bem previsíveis e estão fazendo a vida, sei lá, mais conservadora. Você pode pegar uma linha mais de renda. Cara, não importa, né? Renda seria a demografia, mas não importa. Você tem que escolher um público-alvo bem específico, seja no B2C, seja no B2B, né? E essas agências atendem B2B, obviamente, porque você vende serviços de marketing para negócios. E aí eles não têm um público-alvo bem definido. Eles fazem tudo para todo mundo. Tipo, os caras quebram a lei número 1 do marketing, entendeu? Outro exemplo aqui muito específico: os caras não têm um posicionamento bem trabalhado, tá? Tem várias metodologias de posicionamento, de novo, você pode se posicionar por crenças, né? Você pega uma fatia de crenças específicas do mercado, você pode se posicionar por benefício, né? Então, dentro de um determinado mercado, de um determinado público-alvo, tem gente que vai querer ter o melhor resultado, tem gente que vai querer ter o menor risco, tem gente que vai querer um resultado rápido, mesmo não sendo o melhor e nem o menos arriscado. Tem gente que vai querer mais barato, né? Então tem várias formas de se posicionar por benefício. Você pode se posicionar por mecanismo único. Você pode se posicionar por reason to believe, né? Que é uma linha mais do branding ali, que tem a ver com o mecanismo único. Inclusive, o mecanismo único é um tipo de reason to believe, né? Razão para acreditar.
Não importa o jeito que você se posiciona. Na verdade importa, mas o mais importante é que você se posicione de algum jeito. E aí, cara, várias agências de marketing, vários profissionais de marketing, eles não têm um posicionamento específico deles. Não à toa, quando surge uma agência de marketing que tem um nicho bem definido, um posicionamento bem definido, um branding bem construído, um funil de tráfego bem feito, dá certo pra caramba, entendeu? Só que são raríssimas. Na minha experiência, cara, menos de 5% das agências, dos consultores, dos profissionais de marketing fazem um bom marketing para si. E aí você pode lançar o contra-argumento. Pô, Brunão, beleza, mas isso aí é a mesma coisa que o cardiologista gordo e fumante. Tem vários cardiologistas que são gordos e fumantes, né? Que teoricamente é uma coisa que ele não deveria fazer, mas que ainda assim são muito bons, são os bambambãs da sua área, né? E tem cirurgias muito bem sucedidas, contrariando aí a sua perspectiva do personal trainer com shape de grilo, do arquiteto com casa feia. Qual que é a diferença então? A diferença, eu te digo, tem áreas do conhecimento que são mais científicas, tipo cardiologia, né? É uma área mais científica, o cara ficou ali, sei lá, cara, 10, 15 anos se formando para ser um cardiologista especializado ali, talvez um cirurgião cardíaco, né? E talvez ele não siga as melhores práticas do que ele deveria fazer, mas você pode confiar nele por causa que ele tem a ciência por trás dele, né? Eu, pessoalmente, prefiro cardiologistas que não são obesos, né? Mas tudo bem, tipo, o cara tem a ciência por trás. Agora, áreas tipo personal trainer, tem a parte científica? Tem, mas também tem a parte de motivação, da prática, do dia a dia. Arquiteto tem uma parte estética muito importante, o cara tem que ter bom gosto, entendeu? Pelo menos um gosto que se alinhe com o seu, né? Você tem que achar o trabalho dele bonito, funcional, que a casa dele seja maneira, né? E o marketing, ele tem uma parte científica dele, mas, cara, a verdade é que você não aprende marketing na faculdade. Você aprende marketing na prática e você vê se a pessoa é boa de marketing ou não pelo trabalho dela. E para mim essa é a grande distinção, entende? O marketing é uma área essencialmente prática, não é uma área científica, apesar de ter umas linhas vertentes do marketing que são mais científicas. Cara, se o cara não consegue cliente para ele mesmo, será que ele vai conseguir para você? E eu vou te falar a resposta, talvez sim, talvez sim. Porque, por exemplo, ele é especializado em conseguir clientes para clínicas de estética, mas não para ele mesmo, né? Então ele pode ser um bom profissional e ser ruim de marketing. Só que é raro, entendeu? Se o cara entende o fundamento, o princípio daquilo, ele vai aplicar para os outros e ele vai aplicar para ele mesmo. Só que aí eu acho que entra o grande ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu já troquei ideia com vários especialistas em marketing por aí, alguns donos de agência, alguns consultores independentes. E o que eu reparo é que os bons, tá? Tem muitos ruins por aí também. Os bons, eles fazem um puta trabalho para o cliente. Então, para o cliente, eles vão lá e determinam público-alvo. Para o cliente, eles vão lá e determinam um posicionamento, uma diferenciação, um mecanismo único, um reason to believe. Eles determinam quais vão ser os benefícios-chave que a gente vai atacar, quais são os ângulos de copy, quais são as emoções relacionadas à compra do cliente naquela categoria. Eles mapeiam tudo isso, só que eles nunca pararam para fazer aquilo para eles mesmos. Eles atropelam o processo quando é um negócio deles. Por quê? Porque eles estão desesperados por cliente, etc. E eu acho até interessante essa expressão, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Por que o espeto é de pau na casa do ferreiro? É porque o ferreiro não sabe fazer um espeto de metal ali? É óbvio que ele sabe, né? Ele é ferreiro. Só que ele não tem tempo para fazer o próprio espeto dele. E na expressão, isso é bonito, é interessante, né? Talvez mostre ali a luta do trabalhador, de, tô trabalhando várias horas aqui, quando eu tô em casa eu não quero fazer um espeto para mim. Só que beleza, o ferreiro ele pode ter o espeto de pau na casa dele, porque quando você contrata um ferreiro, você não vai na casa dele ver qual que é o espeto que ele tem. Quando você é um profissional de marketing, você é mais parecido com um personal trainer, entendeu? Você vai contratar um personal trainer, cara, me desculpem os personagens aí que estão fora de forma. A primeira coisa que você olha é se o personal tá num shape ou não, entendeu? A minha mulher foi contratar uma personal, não só ela olha se está no shape ou não, ela olha se tem um shape parecido com o que ela quer. Então, ela não quer ficar musculosona e tal. E, cara, tem umas personagens que são musculosonas, tem uns deltoides aí, talvez tomam bomba ou não. Tem mulher que gosta desse shape, tem mulher que quer um shape mais slim, né? E aí, cara, ela sabe
Na teoria, pô, ela sabe que a bombadona vai saber treinar, né, de qualquer jeito, o conhecimento técnico ela tem, mas, puta, na prática, ela quer se inspirar na pessoa ali, né? E o profissional de marketing tem muito disso. A pessoa vai olhar, pô, esse cara aqui, como é que ele faz o marketing dele? Como é que ele vende? É inconsciente, cara, não é que a pessoa tá pensando naquilo, mas ela faz aquilo e ela não tá errada em fazer. Porque a galera fala de provas, depoimentos, provas sociais. A primeira prova para alguém que tem o trabalho público, como um personal trainer, como uma nutricionista, um nutricionista, como um arquiteto, como um profissional de marketing, o trabalho de marketing dele com a empresa dele, com a imagem pessoal dele é público. A pessoa que tem um trabalho público, a primeira prova que tem de que ela sabe fazer um trabalho bem feito é ela mesma. E, porra, eu acho que não tem nada de errado com isso, entendeu? Então, assim, esse fenômeno das agências de marketing que são ruins de marketing é um fenômeno interessante porque eu acho que tem duas origens completamente diferentes e o cliente não sabe qual é a origem real disso acontecendo. Uma origem é aquilo que eu falei. O cara, ele foi atropelando o processo com ele, casa de ferreiro, espeto de pau, e ele faz um bom trabalho com os clientes. O problema é que o cliente não tem como saber se ele é bom antes de contratar ele. E aí você está passando o risco de você ser ruim para o seu cliente, quando você não faz esse trabalho em você, esse trabalho de público-alvo, diferencial, posicionamento, construir um funil bem feito, ter uma copy boa, né? E aí sabe o que acontece quando você passa o risco para o seu cliente, né, o risco percebido, pelo menos? Acontece uma coisa muito simples, meu caro. O seu CAC aumenta, porque a pessoa não sabe se você é boa, a sua taxa de conversão diminui, o seu cliente entra mais desconfiado para trabalhar com você e o seu churn aumenta também por causa dessa desconfiança. Se você não deu um resultado muito rápido ali para ele, a chance dele trocar por outro profissional é maior. E isso tudo acontece porque tem um segundo motivo pelos quais muitos profissionais de marketing, muitas agências de marketing são ruins de marketing com elas mesmas. E esse motivo aqui tem muita gente incompetente nessa área. É uma área que não precisa de formação. É uma área em que mesmo que você tenha formação, isso não garante nada. Cara, você pode ser um marqueteiro formado em Harvard. Isso é ruim, entendeu? É comum isso, inclusive. É uma área e é um modelo de negócio muito propício para iniciantes, né? Se for ver, não vou dizer a maioria, porque eu não sei esse dado, mas uma parte muito grande dos novos empreendedores de internet, eles vão para o modelo de prestação de serviço, eles vão para o modelo de agência. Isso não é só na internet não, tá? Antes da internet, se você queria começar a fazer um negócio e não tinha capital, estava começando, você montava uma prestação de serviços também. Por exemplo, uma agência, né, de marketing para grandes empresas, né? E aí você começava a prestar um serviço ali e começava o seu negócio dessa forma, porque é um negócio que requer pouco capital e meio que qualquer um pode fazer, né? Então, como é um negócio que tem muito iniciante, é óbvio que o iniciante não é muito bom de marketing. Marketing é uma disciplina, cara, que demora para você aprender, é difícil de aplicar, tem muito contexto envolvido, não é uma coisa fácil. Só que o problema é que isso vira o elefante na sala, cara. O cara tá te contratando, só que o problema é que isso vira o elefante na sala. O seu cliente está te contratando e ele vê e fala, pô, mas esse cara aí ele traz leads qualificados e ele tá desesperado para vender. Por que será, né? E, cara, fica na cabeça isso, entendeu? Então, assim, se você tem uma agência de marketing, qual que é a minha recomendação? Seu primeiro e mais importante cliente é você mesmo. Estude tudo de marketing que você puder, principalmente a parte estratégica, público-alvo, nicho, diferenciação, segmentação de mercado, etc. Branding, inclusive branding. É minha opinião que se você tem uma agência de marketing, você tem que ser bom de branding. Ou pelo menos ser muito bom de direct response. Um dos dois, idealmente os dois. Estuda tudo isso, que é uma coisa que você já deveria estar fazendo de qualquer forma, né? E aplica primeiro em você. Segue o processo estruturado que você faz ou deveria estar fazendo com os clientes e aplica para você. E isso vai te causar um efeito equivalente de ser um personal trainer no Shape na hora de você ir atrás dos seus próprios clientes. Então, assim, se você tem uma agência de marketing, eu já vou falar sobre se você é empreendedor, né? Se você está contratando agências de marketing. Se você tem uma agência de marketing e você não está conseguindo cliente, você está com um CAC muito alto, você está com dificuldade de converter as pessoas, e aí você fala, puta, será que eu estou usando o funil errado? Será que a minha estratégia de anúncios não está boa? Será que... E você vem com essas hipóteses táticas na sua cabeça, eu vou te falar, cara, o mais provável
é que você é um personal gordinho. Você é um personal com shape de grilo, entendeu? E aí, cara, não adianta o script de vendas que você vai usar, cara. Tipo, fica bom de marketing, aplica em você e aí você vai ver seus resultados melhorarem. Agora, se você é empreendedor e contrata agências de marketing para prestar serviços para você, tem duas coisas que eu tenho para te falar. A primeira coisa é, cara, veja como essas agências que você está contratando fazem o marketing delas. Isso é um bom indicativo de se elas sabem o que estão fazendo ou não. É um indicativo perfeito? Não. Pode ter boas agências, bons profissionais que são casa de ferreiro e espeto de pau. Só que, pô, todo mundo que faz um marketing bom para si mesmo provavelmente vai ser bom. Então você elimina a chance de errar. A segunda coisa que eu tenho para falar para você é para você ir assistir esse vídeo aqui sobre por que você não deveria terceirizar o seu marketing. Na verdade, tem umas partes dele que você pode terceirizar, mas você tem que tomar cuidado com terceirizar as partes certas e não as partes erradas. E eu explico tudo nesse vídeo aqui.